uma proposta de emenda à Constituição que diminui a idade mínima para que se possa entrar à prisão foi aprovada em 2015 pela Câmara dos Deputados e aguarda julgamento pelo Senado Federal. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e do IBGE mostram que o número de adolescentes apreendidos no Brasil cresceu mais de 6 vezes nos últimos 12 anos. Parte considerável da população acredita que essa pode ser a solução, mas a outra parte acredita que não. Se você quer saber mais sobre o assunto, fique por dentro do nosso Meia Hora. O programa de hoje está no ar. Em nosso estúdio, vamos conversar com Cleiton Carneiro, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás e delegado Valdir. Bom dia. Bom dia. Delegado, a redução da maioridade penal é viável? Aqui é o Thaís, o Cleiton, todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu penso que é dispensável nas coisas. Eu penso que, no meu ponto de vista, eu sou defensor de alguns modelos adotados em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, onde eu entendo que um adolescente, a partir dos 12 anos, ele já entende o caráter ilícito da conduta. Essa PEC que vocês mencionaram aqui no início, ela estava paralisada na Câmara Federal há mais de 24 anos, era uma das minhas propostas de campanha, uma das 10 propostas minhas, os 10 mandamentos, e nós conseguimos tirar ela da Câmara e encaminhar para o Senado. Então, neste modelo, apenas adolescentes que cometam crimes hediondos passam a ter o instituto, passam a responder pela conduta criminal. Nessa mesma proposta também a gente também avança, porque a gente coloca o adolescente em um estabelecimento separado do maior. Então, também está na proposta essa mesma tese. E independente dessa conduta da redução da maioridade penal, nos demais casos, eu sei que boa parte da população estaria preocupada com os crimes de menores potenciais ofensivos ou outros crimes. Eu tenho uma outra proposta de minha autoria, até encaminhada por um amigo juiz, onde a gente aumenta o prazo de internação de 3 para 8 anos. Então é uma outra proposta das demais condutas. É a linha que nós defendemos, nós que somos defensores dessa tese de redução da maioridade penal. O modelo ideal que eu entendo, na verdade, não seria esse que está sendo aprovado na Câmara. O que eu defendo, na verdade, é a redução para 12 anos. Mas como nós não conseguimos avançar até essa idade, então a gente aceitou essa primeira proposta e deveremos trabalhar outras nesse perfil que eu defendo. Como também defendo que o adolescente possa trabalhar a partir de 12 anos. Outra tese que eu também defendo. Realmente é um tema que está em voga, a questão da redução da maioridade penal, mas a gente não pode, dentro de uma academia, dentro de uma universidade, discutir esse tema por achismo, por opinião pessoal. Nós temos um ordenamento jurídico que deve ser respeitado. E a partir daí, a gente tem a total inviabilidade da redução da maioridade penal, já que o limite de 18 anos para uma pessoa ser imputável penalmente, ou seja, para que essa pessoa possa responder criminalmente pelos atos praticados, é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Então está no artigo 228 a maioridade de 18 anos. Esse artigo 228 é uma cláusula pétrea porque se trata de garantia individual do cidadão, garantia individual do menor de idade. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição fala que aquele rol do artigo 5º não é exaustivo para direito e garantia fundamental. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição diz que a gente não pode ter emenda constitucional que limite direito fundamental individual. O artigo 228 é um direito individual, é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. E por essa vedação constitucional do artigo 60, não pode ser objeto de emenda constitucional. Então a gente já tem essa primeira barreira. Se realmente for interesse da sociedade a redução da maioridade penal, precisa primeiramente fazer uma nova Constituição.
Constituição, porque nessa Constituição não se pode alterar a maioridade penal. Primeiro, o artigo 228 é cláusula pétrea. Segundo, nós temos, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais e também de regramentos internacionais que proíbem o retrocesso em matéria de direitos humanos. O que isso significa? O Brasil é signatário e se comprometeu perante a comunidade internacional que não irá punir criminalmente menores de idade, menores de 18 anos. Esses menores que cometam atos infracionais que se equiparem a condutas tipificadas na legislação penal, eles podem ser submetidos à legislação especial. E essa legislação especial, ela vem atendendo a várias e várias convenções internacionais às quais o Brasil é signatário. E em virtude da vedação ao retrocesso, o Brasil não pode alterar essa medida, não com essa Constituição que está vigente. Sim, como o senhor falou, teve outros lugares que já aplicaram a redução da maioridade penal. O senhor acha que no Brasil surgiria o mesmo efeito dos outros países? Primeiro, eu queria dizer que, como o doutor disse, a nossa posição não é de achismo. Primeiro, eu também sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal, e defendemos essa tese na Comissão de Constituição e Justiça, e que superou. O direito não é matemática, onde 1 é 1 e 2 é 2. As teses são modernizadas na jurisprudência, no STF, né? E essa tese de que seria um direito individual foi superado na Câmara, né? Eu penso que os direitos individuais estão bem explícitos, né, no artigo 5º, né, da Constituição Federal. Aí tem outras interpretações. Então, dizer primeiro que não é achismo, na verdade é uma tese. E aí, eu penso que é nas faculdades que é o local adequado para se discutir novas teses. Eu penso que é na faculdade que nós temos realmente que trazer os anseios da sociedade. Nós não podemos continuar fazendo direito aqui, olha, apenas dos livros, né? Nós temos que ir para a prática, e a prática é o que o cidadão pensa também, né? Eu penso que nem sempre os profissionais de direito são os principais especialistas, né? Eu penso que estão até ultrapassados. A Carta Magna, o senhor sabe que é de 88, né? Então, de 88 para cá, alguém aqui está assistindo, do pessoal do auditório aqui, alguém nasceu antes de 88? Então, o adolescente em 88 era uma coisa, o adolescente hoje é outro. Então a gente tem que entender essa maturação. Penso sim que essa lei, a pretensão nossa, né, na verdade não é acabar com o crime. Isso nunca vai acontecer. Na verdade, nós também não pensamos que com a redução da maioridade penal vai reduzir o crime. Também não é essa a nossa pretensão. Na verdade, nós vamos seguir um princípio que está na própria Constituição. Todos são iguais perante a lei. Não, mas não são. No Brasil, os menores não são iguais aos demais. Ah, doutor, mas eles não estão maduros o suficiente. Eles não estão maduros o suficiente. Mas ele pega uma arma e aponta para você e diz, olha, vou te estudar. Ele está preparado ou não está? Ele pega uma arma e vai chegar num pai da família, ei, me dá sua grana, senão eu te mato. Ele está preparado ou não? O menor, ele vai para um hotel ou vai para um motel, deita e rola com a menina com 12, 13 anos. Ele está preparado ou não? Então o que acontece? Me parece que o adolescente não está preparado para algumas coisas, mas para outras ele não está maduro psicologicamente ainda para ser imputado, então, para ser responsabilizado. Então eu penso, eu defendo essa tese, né, que todos devem ser tratados de forma igual. E eu acho muito interessante quando a gente pega esse modelo, quando for o tempo, você tem um modelo para mim. Tá? Porque senão, quando passar o meu tempo, a gente pega algumas teses, né? Estados Unidos, olha, liberou maconha nos Estados Unidos. Então isso daí é bom para o Brasil. Mas quando a gente quer pegar o modelo americano de punição do sistema prisional, do sistema de adolescente, isso não presta. Então, na verdade, a gente tem que adotar, eu penso que o modelo americano de punição, seja no sistema adulto, no de adolescentes, é o melhor modelo, é aquele que o cidadão brasileiro quer, então nós queremos essa mudança, a sociedade quer essa mudança,
E eu penso que ela tem que ser, nós viabilizamos isso na Câmara Federal, e eu vou continuar defendendo essa tese, que eu sou um apaixonado por isso, e eu trago não apenas o conhecimento embasado na teoria, mas eu trago a prática de ter sido delegado da infância e juventude, de ser delegado, da convivência com a família, com as pessoas que enfrentam esse problema no dia a dia. Levanta o dedo, eu disse. Olha, primeiramente, essa questão do direito comparado é muito importante, porque quem vem defendendo essa tese da viabilidade da redução da maioridade penal sempre cita como exemplo Estados Unidos e Inglaterra. Acontece que Estados Unidos e Inglaterra são exceção. A maioria esmagadora dos países do mundo utilizam a fundamentação que vem da Organização das Nações Unidas, que coloca o regramento de maioridade com 18 anos. Então nós não devemos nos pautar pela exceção e sim pela regra, que inclusive advém dos tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário, e não só isso, que o nosso Congresso Nacional já internalizou no nosso ordenamento jurídico essas convenções internacionais, e elas também são leis vigentes no Brasil, e de acordo com o posicionamento do Supremo, por se tratarem de direitos humanos, elas têm um status supralegal. Não foram internalizados com quórum de emenda constitucional para ter status de emenda, mas tem status supralegal. Então, inclusive, essas normativas estão acima do Código Penal e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra coisa que é imprescindível é que não se pode falar em alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que ele não falhou. E por que ele não falhou? Porque ele não foi aplicado. Muito simples, se você está com infecção de garganta, está com a garganta ruim, você vai no médico, o médico passa um antibiótico, fala, você está com infecção de garganta, vai tomar um antibiótico. Aí você vai para a sua casa com a receita, não compra o remédio. Não compra o remédio, aí você vira e fala, nossa, minha garganta piorou, eu vou mudar de médico. Espera aí, você não fez o que o médico mandou, você não comprou um antibiótico, não tomou. Como é que você quer melhorar? É a mesma coisa o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto não foi aplicado. Ele existe várias medidas graduadas. Por exemplo, manda separar os menores por crime e por idade. Não tem. Chama-se as prisões aos que os menores são submetidos de estabelecimentos educacionais, que na verdade educacional não tem nada. A superlotação é igual, a insalubridade é igual, não existe ensino, não existe nada de escola técnica. Aqui em Goiânia, esse ano, menores morreram queimados, mortos queimados, sobre a guarida do Estado, dentro dessas instituições que, em tese, teriam a função de educar os menores. Então, esses menores, o ECA não foi cumprido. Então, se quer discutir mudança, primeiro viabiliza lá no Congresso o orçamento para cumprir o que o ECA está falando, já que a função primordial deveria ser evitar a reincidência e educar. Agora, você pega uma lei que é elogiada no mundo inteiro, que atende ao regramento internacional, que prevê as condições para aquele menor que entrou infrator saia cidadão. Não se aplica nada das medidas. A gente tem graduação de advertência até internação, passando por vários tipos de graduação. Aqui a gente só tem ou advertência se o crime é banal, ou internação para qualquer outro tipo de crime. Então, quer dizer, direito à educação, artigo 123 do ECA, que prescreve os direitos que o Estado deveria cumprir para aquele menor realmente sair de lá para o convívio social, não é cumprido. Aí vem falar que está na hora de alterar o ECA, de alterar a maioridade penal. Primeiro vamos cumprir o que está disposto no ECA. E aí, se não funcionar, a gente pode até discutir. O Jornal Meia Hora vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Meia Hora está de volta, com a conversa hoje sobre a redução da maioridade penal. Em nosso estúdio, contamos com a presença do Cleiton Carneiro, que é membro da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Goiás, e Valdir Soares Oliveira, que é deputado federal e delegado. Não existe Valdir Soares Oliveira, é delegado Valdir. Bom, para continuarmos, a gente entrou num assunto do sistema prisional, no bloco passado, anterior. Então, eu queria te perguntar, doutor, quais serão as consequências para o sistema prisional com essa redução?
Primeiramente, trocar a Constituição, já que só pode se reduzir a maioridade penal se afastando da cláusula pétrea do artigo 228 com uma nova Constituição. Nessa que aí está com os regramentos internacionais a que o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional, não há como reduzir. Se por um acaso, porque a gente sabe que o Congresso são representantes do povo, das mais variadas classes, se por um acaso esse anseio popular, que não se reflete em estudos técnicos, passar, certamente o Supremo vai reconhecer a inconstitucionalidade dessa redução, já que se falar em redução de maioridade, alterando o limite de 18 anos, é inconstitucional. Em relação se o adolescente tem a capacidade de ser imputável, ou seja, porque o crime ele é fato tipo jurídico e culpável. A culpabilidade no direito significa se aquela pessoa pode ser sujeita de pena ou não. E a inimputabilidade ela se refere justamente a afastando essa culpabilidade, comprovando que o adolescente ou não tem condição de entender a ilicitude, ou se ele tem condição de entender parcialmente a ilicitude do fato, ele não tem condição de se posicionar em relação àquela ilicitude. Ou seja, não analisa a consequência, acha que não vai ser pego, ou realmente não tem condição de aferir em relação à ilicitude. E não é nosso direito que vamos falar se o adolescente, se o menor de idade tem condição de ser imputado criminalmente ou não. A área que deve definir isso é a psiquiatria e a psicologia. E aí eu trouxe alguns autores. Tânia Zarguri, o livro Adolescente por Ele Mesmo, na página 219, fala que a cada geração os jovens amadurecem mais tardiamente no controle social e emocional. Então não significa que a geração da internet amadurece mais rápido, não. Emocionalmente, está comprovado por psicólogos e psiquiatras que os jovens estão amadurecendo mais tardiamente. Vamos aqui no livro Psicologia do Desenvolvimento, da Ângela Maria Brasil, e o livro Avaliação Psicopedagógica do Adolescente. Então, assim, são pesquisas técnicas que fazem essa baliza, porque a gente não pode ficar no achismo, na vontade da vingança por um crime que foi cometido. O direito não é isso, o direito é interdisciplinar. A gente bebe das fontes médicas e de psicologia para a gente pautar as leis. O que a Elza Lima Gonçalves fala? Período de desenvolvimento que vai da puberdade à vida adulta, desenvolvimento, denominado adolescência, estende dos 14 aos 18. Época em que o ser humano começa a atingir a maturidade. Então, 14 a 18, o ser humano está começando a atingir a maturidade. Ele não é maduro psicologicamente, intelectualmente, e por isso ele não pode ser sujeito de pena. Você pede pergunta? Quais serão as consequências para o sistema prisional? Não pode perguntar, né? Então, eu acho que não terá nenhuma consequência, porque nós trazemos a previsão legal de estabelecimentos próprios para o cumprimento de pena. Mas aproveitando o meu tempo, eu queria dizer, primeiramente, que essa questão da tese que o doutor defende em relação que é uma cláusula pétrea, isso daí é o jus expediente, né? Ele, como defensor do direito penal, né, ele vai ficar alegando o resto do debate isso. Na verdade, já existem outros movimentos em sentido contrário. O doutor também esqueceu de falar, né, que quando ele mencionou os Estados Unidos e a Inglaterra como um dos poucos países, que dos 57, onde a idade penal é 18 anos, né, aí está Venezuela, Honduras, Guatemala, né, então nada comparado à Inglaterra, Estados Unidos. E aí eu avanço mais. O doutor falou do estatuto da criança e do adolescente. Na verdade, dizendo que é uma das leis mais modernas. Discordo completamente. O estatuto da criança e adolescente, no meu ponto de vista, né, deveria ser rasgado, queimado. Né? Rasgado, queimado. Não serve nem para ser colocado no banheiro, entendeu? Então, realmente, estatuto
realmente, ele, primeiro, ele intimidou os pais, intimidou professores, e não tem mais a liberdade, estão desesperados com medo de uma punição do ECA. O ECA, aí nós foi criada uma grande estrutura, o Conselho Tutelar. Quero lembrar, doutor, que os recursos não são do governo federal, é o governo do estado que tem que ter o orçamento e os municípios para montar a estrutura do Conselho Tutelar para dar efetividade. Então não é o governo federal. Então, e eu penso que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe essa limitação e criou um grave problema. O professor hoje não tem mais autoridade na sala de aula. Quantos professores não são ameaçados, não são agredidos, e o adolescente fala: olha, se triscar em mim, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Se o pai triscar no Vidal, eu vou lá no Conselho Tutelar. Então tirou essa autoridade. Eu acho que ele tem que educar o filho, o pai e a mãe. E vou mais longe, discordando com muito respeito da linha ideológica petista, esquerdista do doutor. Eu penso o seguinte, que o sistema do ECA é um sistema socioeducativo. É socioeducativo. Nós precisamos do modelo punitivo. Na verdade, sou defensor do modelo punitivo. Agora eu vi que a menina apontou lá que o meu tempo esgotou. Então, existe alguma outra proposta em que seja ao invés da redução da maioridade penal? Olha, no Congresso a gente tem propostas para todos os lados. Primeiramente, só uma questão de ordem aqui, eu como advogado, quando eu peguei a minha carteira da OAB, eu jurei defender a democracia e os direitos humanos. Eu não me vinculo a partido político, não sou político, não defendo uma ideologia política, não sou político para assim fazê-lo e não me vinculo a ideologia nem de direita nem de esquerda. Eu defendo a democracia e os direitos humanos e é por isso que eu não posso admitir redução da maioridade penal. A primeira falácia é que o adolescente tem consciência. Psicólogos e psiquiatras falam que não tem. Eu sou advogado. Quem entende da mente humana é quem estuda isso. Se eles falam, eu tenho que adotar o parecer de quem estuda o tema. Outra falácia que tem que ser desconstituída, que o prazo de internação de 3 anos é pouco. Mentira, é mentira. Os menores que estão apreendidos, a grande maioria é pelo crime de roubo. O crime de roubo, para o maior, a pena é de 4 a 10 anos. Roubo qualificado aumenta de 1/3 a metade. Ou seja, a pena máxima para o maior de idade que comete roubo com arma de fogo é 15 anos de cadeia. Se ele pegou a pena máxima, que é 15 anos, ele vai progredir com 1/6 da pena, ele vai progredir regime fechado 2 anos e 6 meses de regime fechado. Ou seja, no máximo, na maior qualificadora, na maior pena, o maior vai ficar em regime fechado 2 anos e 6 meses. O menor vai ficar 3 anos, porque internação é regime fechado. O maior de idade tem progressão de regime, tem livramento condicional, tem atenuante. O menor de idade não tem nenhum desses benefícios. Para o maior de idade ficar preso por 3 anos em regime fechado, ele precisa ser condenado a uma pena de 18 anos. Uma pena de 18 anos que é só relegada a crimes gravíssimos, já que a pena de roubo qualificado para em 15. Então, a pena que os menores são submetidas, proporcionalmente, hoje, no ECA, é maior do que a pena dos maiores. Então, é uma falácia falar que 3 anos de internação é pouco. Só para finalizar, em relação a benefício, o maior de idade hoje é preso, vai para a audiência de custódia, já o menor de idade fica 45 dias internado provisoriamente. Qual a pergunta? Quais outras propostas que tem? As outras propostas, nós temos a proposta de aumento do prazo de internação de 3 para 8 anos. Então, é uma tese que nós temos, então eu acho que é um outro caminho que nós teremos. E quando o doutor, como advogado, jurou defender direitos humanos, eu jurei defender a sociedade como delegado. Então, eu defendo a sociedade, eu vou defender aquilo que ela pensa. Muito obrigado, o tempo já esgotou.
Queria agradecer a oportunidade desse debate que a gente está